você tocou na questão do bolsonarismo, e hoje é um dia importante, né, para o campo progressista. O ministro Alexandre de Moraes, ele liberou, né, tirou o sigilo do processo, né, enfim, o relatório da Polícia Federal sobre a BIM paralela. E ali são 1.125 páginas, eu dei uma olhada muito rápida, porque a liberação foi no final da tarde, mas fica nítido, né, como que Bolsonaro e turma conspiraram contra os inimigos e contra os amigos também. Entre os espionados está lá o Arthur Lira, né? Fico pensando como é que deve estar a cara do Lira nessa altura do campeonato, né? Então, assim, usaram, né, uma instituição de Estado, a BIM, e transformaram num puxadinho de uma família para interesses políticos, mas também interesses econômicos, porque eles estavam vigiando empresários. Eu ainda não consegui checar exatamente que empresário, qual o cruzamento dos interesses, né, da família com esses empresários. Mas, enfim, você tocou na questão do bolsonarismo, né, como o principal a ser enfrentado. Você acha que ele está sendo enfrentado para valer? Porque o Bolsonaro vai ser preso, mas a população, o 35%, se mantém, né, do lado de Bolsonaro e possivelmente do lado de quem ele indicar como candidato. E o Tarcísio, né, governador de São Paulo, está aí, né, fazendo de tudo, jogando para ser esse candidato. Né? Como é que você vê, Elias, o confronto entre esses dois projetos? Se é que dá para chamar os fascistas de projeto, não é? Um projeto. É projeto, né? Esse é um projeto mais claro que o nosso, inclusive. Desculpa eu te interromper, se eu te interrompi, não. Mas a grande questão é o seguinte, que isso é que faz falta para embalar um debate público em nível estratégico. O que significa o bolsonarismo? É somente conservadorismo nos costumes, por exemplo? Essa é a pauta? Não é somente isso. O bolsonarismo ele é uma força política de caráter, primeiro, antinacional. Nós temos que deixar muito claro e enfrentar o inimigo no campo deles, porque a bandeira nacional, os símbolos nacionais e a defesa do Brasil, como eles colocam, da forma como eles colocam, né? Deus acima de tudo e tal, Brasil acima de tudo, essa coisa toda do Brasil, isso é bandeira histórica deles. Quem defendeu historicamente os interesses nacionais foi a esquerda brasileira. Ou seja, a campanha do petróleo é nosso, quem esteve por trás daquilo foi o Partido Comunista, foi a esquerda brasileira, né? Todas as lutas nacionalistas que o Brasil enfrentou no século XX tiveram a esquerda brasileira como a sua protagonista principal. Tá? Então, é começar a desmontar e enfrentar o bolsonarismo demonstrando seu caráter internacional. O Bolsonaro fez o governo mais entreguista da história do Brasil. Talvez só perca para o Fernando Henrique Cardoso. Né? Ou seja, o governo que mais privatizou, o governo que mais entregou para patrimônio público, o governo que transformou a Petrobras em uma furadora de poço, né? Um governo que entrega a Eletrobras, que é uma joia da coroa, na bacia das almas, e um governo que propõe para os americanos a exploração conjunta da Amazônia. Então, uma esquerda com uma visão nacional e estratégica mais sofisticada, né, tem que ter a capacidade de identificar esse olhar, por exemplo, essa natureza, esse núcleo antinacional que o bolsonarismo representa. Eles não são patriotas, eles são antipatriotas. E fazemos a disputa da história do Brasil com essa gente. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é denunciar também como uma força política amplamente antipopular. E aqui não é uma questão moral porque Bolsonaro tem que ser preso, porque tentou dar um golpe somente, ou porque roubou as joias. Bolsonaro e a sua eles negaram vacina a 200 milhões de brasileiros. De 700 mil brasileiros que foram mortos durante a pandemia, pelo menos 300 mil tem que ir para a conta de Bolsonaro. Foi o bolsonarismo que transformou Manaus em um laboratório de rebanho de imunização por rebanho, uma coisa, esqueci o termo técnico aqui, né? Imunização de rebanho. Isso, Manaus é uma experiência macabra. Vamos esquecer isso? Então, um enfrentamento tem que ser feito desse nível de abstração. Eles são antinacionais e antipopulares. Não dá para enfrentar o bolsonarismo no campo que eles gostam de enfrentar, que é o campo dos costumes, etc. E hoje fica muito claro o seguinte: o governo Lula tenta fazer um ajuste fiscal estrutural, tá? Taxando grandes fortunas, mexendo com o IOF, tá? E que o bolsonarismo defende. Qual foi o papel do bolsonarismo nesse papel?
foi defender os ricos, ou seja, é uma força política que ela defende os ricos do Brasil. É uma força política que é a base política dos ricos e bilionários brasileiros, né? Então, a demarcação é por aí, eu acho, professora Ângela, sabe? Se está sendo feita essa demarcação, eu acredito que por uma falta de clareza de raciocínio estratégico da esquerda brasileira, que sofre um problema muito sério de rebaixamento do pensamento estratégico, esse enfrentamento não está sendo feito da forma como eu gostaria que fosse. Mas, volto a dizer, temos que fazer isso todos os dias da nossa vida, sabe? Temos que fazer esse experimento todo dia de enfrentar o bolsonarismo nesses termos que eu estou tentando colocar aqui. É somente opinião particular, né? Uhum. Bom, e em relação aos partidos progressistas, né, PCdoB, PT, PDT, né, até certa medida, Rede, né? Enfim, como é que você vê a atuação deles nesse momento? Estou achando meio apagados, ou talvez numericamente, né, não tenham uma grande expressão no parlamento, e o pior é que há risco, né, dessa representação parlamentar se continuar a mesma ou até reduzir, né, a partir de 2026. E os movimentos sociais, o que você espera deles? Como é que você vê isso? Bem, eu acredito que os partidos progressistas do Brasil, o campo nacionalista, desenvolvimentista, popular, etc., né, o esforço que nós deveríamos fazer nesse momento, a formação de uma frente com esses partidos todos, né? Ou seja, o meu sonho de consumo é que todos esses partidos, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, PV, Rede, se transformem em uma frente ampla como no Uruguai. Buscarmos 4, 5 ou 6 pontos de convergência, né? De convergência, e usar isso como pauta estratégica desse campo político, né? Então, falta muita unidade de ação desse campo político em particular. E aqui, quem tem que capitanear isso é o presidente Lula e é o PT, que são hoje a principal figura e o principal partido de esquerda no Brasil hoje, né? Então, nesse sentido, o PT tem que ser menos um partido em si mesmo, e mais um partido nacional, ou seja, um partido com capacidade de observar o Brasil a partir de uma visão nacional dos problemas brasileiros, né? Essa é uma questão que eu vejo que o PT deveria enfrentar, a de ser um partido com uma visão nacional dos problemas brasileiros, e a partir disso ter capacidade de ser o capitão de um grande time progressista no Brasil, tá? Se isso é possível ou não, é uma outra questão, tá? Existem questões de compreensão, existem questões de historicidade do PT, que aqui não vou entrar nessa discussão. E os movimentos sociais, eles acabam aqui transpirando um pouco o espírito do tempo, né? Um refluxo da luta política muito grande no Brasil, principalmente pós-golpe de 2016, né? Um desemprego que, apesar dos números dizerem que está em 4, 5%, é o menor da série histórica, é um desemprego que existe uma ampla massa da população que deixou de procurar emprego há muito tempo, né? Isso tem relação de causa e consequência com a destruição do atual sistema sindical brasileiro, né? E a própria descrença das pessoas na política, ou seja, o movimento social também é enfraquecido na medida em que a população vai perdendo a crença da centralidade da política, né? Então, nossos problemas são de natureza muito profunda. Como disse no começo da nossa conversa, o Brasil está passando por uma guerra híbrida desde 2013. E essa guerra híbrida leva ao quê? A uma tentativa de desconstrução da nossa capacidade de pensar, da construção do estado de espírito, vamos dizer assim, cético, e ao final das contas, o estado de espírito nihilista, ou seja, mesmo entre nós, existem aqueles que não acreditam mais no futuro do Brasil, né? Acho que esse é um grande problema, né? Enfim,